toda a gente diga: Pai, te agradecemos esta noite por este encontro. Agradecemos pelos pastores, pelos líderes e todo o povo que está aqui. Senhor, eu oro para que possa reavivar o seu povo em nome de Jesus. Dá-nos as línguas do aprendizagem, dos sábios, as línguas dos ministros verdadeiros, para que ao falarmos, o céu possa dar atenção. Dá-nos a forma que quando nós falamos, o seu poder possa ser libertado no meio do seu povo em nome de Jesus. Abra as páginas de escrituras para nós. Faça-nos pessoas diferentes, diferentes mulheres. Faça-nos ministros diferentes. E permita com que a nossa língua possa ser uma língua do céu em nome de Jesus. Oramos porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Posso ouvir aí um amém ministerial aí? Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 e versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se por grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 10. Da mesma maneira, procede a bênção, mas irmão, não convém que isto se faça assim. Versículo 12. Irmãos, não pode a figueira produzir azeitonas. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostra pelo seu bom trato e suas obras em mansidão e sabedoria. Versículo 17. Mas a sabedoria que do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam na paz. A paz. Vamos a ver esses capítulos e a mensagem é um poder incalculável, um grande poder, um poder desconhecido, um poder não dito, de uma língua domada. Uma língua domada, uma língua transformada, uma língua controlada, uma língua que está falando bem sempre, fazendo bem e trazendo bênçãos no meio das vidas. Uma língua domada. E há um outro tipo de língua, uma língua não domada. Aqueles que não têm língua domada têm o seu poder também, mas é um poder negativo. Então, olhando para as duas partes, um poder incomparável de uma língua controlada e a língua não domada. 3 coisas nós iremos ver. Primeira coisa, a destruibilidade e condenação de uma língua, do uso da língua não domada. 2, o engano e a duplicidade. O engano e duplicidade de uma língua não dependida. Ponto número 3. Ponto número 1, a destrutibilidade e condenação de uma língua, do uso de uma língua não domada. 3. Meus irmãos, não os querais muitos de vós não querais ser mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Olha, cuida a sua língua antes de ensinar e limpa aquela língua antes de ensinar. Cuida da língua,
leva a tua língua para Calvário antes de você pregar, sabendo que vai receber um grande juízo. Então, a nossa língua não está ministrando a palavra de Deus, não está ministrando a graça que vem de Deus, a condenação, porque vai ofender outras pessoas. Se alguém não tropeça em alguma palavra, o tal varão é perfeito. Então, se cuidas da sua língua, se tens uma língua controlada, se trazes a sua língua no controle do Espírito de Deus, e vem a perfeição na sua vida. Porque diz, porque se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Porque a língua está dentro de nós. Qualquer que tu fazes na vida, a língua é envolvida. E diz, se podemos domar a língua, e todo o nosso corpo ficará sob controle. Vede também aos naus que, sendo tão grandes e levados em impetuosos ventos, e viram para um pequeno lame para onde quiser, a vontade daquele que os governa. Então, para poder andar de uma maneira reta, precisa de virar. A língua também deve ser dirigida, guiada, domada. Então, esses todos os animais, eles, na altura, eram o transporte das pessoas. Agora usamos carros, usamos carinhas. Se queres mover grande equipamento, precisa de um carro grande. E esse carro grande todo precisa de uma carinha, de um volante para poder lhe guiar. A língua também é assim. Toma a direção para onde deve ir. E diz por quê. Vede as naus, sendo tão grandes e levadas de impetos e ventos, eles são grandes no tamanho, mas viram com um bem pequeno leme. O vento está ali abatendo para cima, para baixo, lhes guiando para isto, para aquele lugar, mas mesmo assim, o pequeno leme é que lhes guia. Qualquer que, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Então, a língua não podes comparar com o seu braço, porque a língua é muito pequena. Se comparar com o seu pé, a língua é pequena. Se comparas a língua com a sua cabeça, a língua é pequena. Mas, se comparares com as partes, mas a língua, ela é que decide a guia, a direção da sua vida. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. A língua não transformada, a língua não mudada. Ela está conectada para um coração sujo. Porque a palavra de Deus, Jesus disse que o que está cheio no coração, a boca fala. E diz que a língua é um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ele vai guiar todo o homem, vai levar para um caminho errado, vai levar o homem para baixo. Então, uma língua não controlada, uma língua que não depende, uma língua que não está transformada, a língua dessa pessoa, de um apostatado, a língua de um carnal, a língua de alguém que é descuidadoso na vida, leva-lhe para o inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, versículo 7, isso, tanto de répteis como de animais do mar, se amassa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. A civilização não pode domar a língua.
ser um homem de posição, uma mulher de posição, isso não pode domar a língua. Um homem de riquezas ou uma mulher de riquezas, isso não pode. Mesmo um homem religioso, por si mesmo, não pode refrear a língua, não pode domar a língua. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Então, está a dizer que não podemos ser muitos professores, muitos conselheiros, muitos ajudadores, muitas pessoas que estamos a brincar no ministério e começarmos a ministrar. A língua é muito importante. Job, capítulo 42. Job 42, 7. Pois Deus é o rei de toda a terra. Job 47. Você lembra dos irmãos de Job? Eles estavam dando conselho. Pensavam que estavam lhe aconselhar. Pensavam que estavam revelando sabedoria. Mas até disseram a Job, escuta, não argumente. Vamos te dizer aquilo que já sabemos. Nós já analisamos e já sabemos que isso é verdade. E no fim de tudo, Deus apareceu a eles e lhes disse, vocês não estão a falar corretamente. No Ministério do Ensino, do Conselho, o julgamento está vindo sobre vós. Job 5, 25. Também saber. E confidente como era. Eles pensavam que estavam falando a verdade. E tudo que estavam dizendo a Job. E no fim do livro de Job, o Senhor disse a eles, eu estou zangado convosco, estou errado. Vocês não falaram a coisa certa para Job. Há muitas pessoas que pensam que estão certas desta maneira. E quando falam, quando pregam, quando ensinam, quando ministram, quando aconselham, e pensam que eles estão tudo bem. Mas você não está ouvindo o que eu estou a dizer, você está perdido. Mas mesmo assim, como irmãos, amigos de Job, e eles se juntaram ao ministério sem saber o que estavam a falar. Job 42, versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros. E ida ao meu servo Job e oferecer holocausto por vós. E o meu servo Job orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Tudo o que disseram a Job, todo o conselho que deram a Job, todos os conselhos que deram a Job, o Senhor sumarizou tudo, juntou tudo e disse, isso é uma loucura. E não falaram de mim, porque vós não falaste de mim o que é reto como meu servo Job. É o que o Senhor está a nos dizer aqui. Temos que cuidar as nossas bocas, as nossas línguas. Temos que cuidar o que falamos. Se estamos a falar de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque se estivermos dessa maneira, iremos para a condenação terrível. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 5. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 5. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas, como sabes tu que Saul e Jonathan, seu filho, foram mortos? Ele veio dar informação, mas pensava que Davi ia gostar disto, que o seu inimigo já morreu, porque Saul já morreu, e ele já não vai lhe perturbar mais. E ele correu, tomando essa informação para Davi. Não sejam mestres por vós mesmos, não esteja apressado, para um bocadinho.
e pensa o que você está dizendo. Pensa as consequências do que você está dizendo. Versículo 6. Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me. E eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Não é um israelita. E são pessoas que nasceram de novo, que não são parte da parte de Israel de Deus, e vai contar histórias que não são verdadeiras, porque eles estão à procura do louvor dos homens, estão à procura de galardão. E não sejas mestre de vós, não seja apressado. Tenho isto, tenho aquilo ali, vou guardar esta informação para este e aquele. Veja o versículo 9. Então ele me disse: peço-te, arremete-se sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. E arremessei, pôs sobre ele e o matei. Isso é mentira. Falou a mentira contra ele mesmo. Porque está à procura de alguma coisa, não sejam mestres por vós mesmos. Olha a informação que você quer dar. E tenha certeza que esta informação é uma verdade absoluta. E me arremessei sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça. Versículo 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Versículo 13. E disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega ali e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Morreu por causa da informação que ele veio dar. Morreu por causa de alguma coisa que ele estava à procura do louvor dos homens. Ele morreu por coisas que não é ele que matou Saul. Não sejam mestres por vós mesmos. Não seja apressado, levando histórias daqui para isso aconteceu, aconteceu. Como você sabe que aquelas coisas aconteceram? Não ponha a sua vida em perigo, porque ele disse: vão receber muita condenação. Veja o versículo 16. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Eu matei o ungido do Senhor. Veja a coisa verdadeira aqui. Capítulo 4, 10. 2 de Samuel 4, verso 10. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, os olhos, que eu era quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziklag. Veja, esta pessoa aqui queria dar informação. E contou histórias, pensando que vai ganhar alguma coisa de Davi. E o matei em Ziklag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Cuidando ele que por isso lhe desse recompensa. Cuida da sua boca. Fecha a tua boca. Se não tem nada para dizer, não podes espalhar uma história. Você não precisa trazer isto, mas aquilo, daquilo. Porque há perigo de pessoas que andam
e estão dizendo o que as pessoas querem ouvir. Então, veja o que ele quis dizer a David, aquilo que não queria ouvir. Daniel 6, Daniel capítulo 6, 6. Daniel 6, 6. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dai, vive para sempre. Eles iam dizer alguma coisa, e eles pensavam que isto seria muito interessante ao Dário, isso ia lhes louvar por isso. Todos os presidentes do reino, versículo 7, os capitães e príncipes e conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles disseram: estamos a promover, estamos a tornar um supremo, estamos a fazer um sobrenatural, estamos a fazer alguém que está muito alto, o Todo-Poderoso, que você vai estar no lugar de Deus. Eles pensavam que não era boa coisa isto, que quando alguém aparecesse como uma boa coisa, afinal de contas estavam contra Daniel. Veja o versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Você conhece a história. Estou a te trazer isto para te trazer um ponto que foram as suas bocas que se destruíram. Veja o versículo 25, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Foi através da sua boca. Eles disseram, pensavam que estavam a promover o rei, e o rei havia de ficar muito feliz de estar tão alto acima de todo homem. E toda a nação no reino estariam a falar, vão perguntar, o rei, o que ele vai pedir? É isso que trouxe uma morte prematura para eles. E eu oro que Deus possa ajudar-te e você não seja como essas pessoas aqui que estamos a ler deles em nome de Jesus. Posso ouvir um bom amém aí? Amém. Mateus capítulo 27. No versículo 19. Mateus 27, 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barabás e matasse Jesus. Os principais sacerdotes foram à multidão. E a multidão sabia que Jesus estava ensinando o correto, souberam que Jesus estava lhes curando, souberam que Jesus nunca viram nenhum ministro, nenhum profeta, ninguém como Jesus. Eles sabiam, de facto. Mesmo hoje pensaram em fazer o rei. Perguntaram, quando é que ele vai vir? Então, para ele lhes abençoar, lhes curar, lhes providenciar. E aqueles príncipes e sacerdotes mudaram os corações do povo e persuadiram, usaram as suas línguas para persuadir para que Barabás fosse liberto e Jesus fosse morto. De tal maneira que os governadores, respondendo o presidente, disse: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barabás.
Então disse Pilato: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Está vendo? Persuadiram a todos. Aquela maneira de persuasão, eles podiam usar aquilo de uma direção reta e trazer as pessoas a se arrepender dos seus pecados, voltarem ao Senhor, trazer-lhes na justiça, guiar-lhes para o céu. Mas não, usaram a sua maneira de boa comunicação e persuadiram o povo e queriam que Jesus fosse crucificado. No versículo 25, veja o versículo 25. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eu que veio sobre eles, eles espalharam, todo o povo de Israel. No ano 70, o templo foi destruído e foram espalhados todo mundo. Porque usaram mal a sua língua. E o sangue deles é sobre nós. Jeremias 50. Você tem um dom de comunicação, está tudo bem. Não guia outras pessoas para lhes persuadir, para fazer coisas erradas, para dizer coisas erradas e para fazer irem na direção errada. Usa o seu dom, o dom da língua que você tem, para fazer as pessoas andarem no caminho certo. Jeremias capítulo 50, 6. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. Do monte para o outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Então, como nos dias de hoje há pregadores em muitas igrejas, em muitas denominações, eles têm um bom dom. Têm bons dons, maravilhosos. Podem ser pessoas persuasivas quando falam, mas sabes, eles estão a persuadir as pessoas não para se arrependerem. E dizem que Deus já perdoou a toda a gente. Então, e mantém as pessoas ficarem no erro. Usa o seu dom de comunicação para dizer, está tudo bem. Se você confessou o pecado para um pastor ou para um sacerdote, o sacerdote vai te perdoar. Assim você vai continuar. Então, em vez de darem o seu dom, e dizem, quando dizem, você é perdoado, totalmente já estás perdoado. Usam o seu dom para enganar as pessoas, para eles se desviarem. Outras pessoas estão a dizer que não há inferno. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Então, como é que um Deus amoroso pode mandar pessoas para o inferno? Não há inferno por completo. Outras pessoas vão dizer, sim, há punição de Deus, sim, existe um purgatório. Você vai para um lugar chamado purgatório e depois de ser purificado daquele purgatório, você irá para o céu. E, eventualmente, as pessoas hão de ir para um céu. Então, as pessoas são persuadidas e não querem ouvir outra coisa. Diz, o meu povo é como ovelhas perdidas. Os pastores fizeram-lhe errar. Para os montes desviaram. De monte para outeiro andaram. Esqueceram do lugar do seu repouso. Esqueceram o seu lugar de repouso. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. 9. Tiago 3, 9. Ponto número 2. A enganosidade e a duplicidade, o engano e a duplicidade de uma língua não domada. Tiago 3, 9. Veja o que diz aqui. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Estás a ver a duplicidade aí, da mesma mão, de uma mão, num lado louvam a Deus, e com a mesma boca eles amaldiçoam os homens, que o homem foi feito à vontade de Deus. 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Na mesma boca procedem bênção e maldição. As coisas são opostas. A bênção não é maldição, a maldição não é bênção, mas tudo está saindo da mesma boca. Isso é duplicidade. Veja o versículo 10. Meus irmãos,
não convém isso que se faça. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Olha para isto de novo. É duplicidade, está sendo enfatizada aqui. Água doce e água amargosa, saindo do mesmo manancial. No versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Diz, não esperamos figueiras a saírem do mesmo sítio. Se também saem azeitonas, isso é também duplicidade. E na mesma árvore, se você semeia uma planta, não sabe o que você vai ter. Não é assim. Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou sai, no mesma fonte, sair água doce e água salgada. Não é possível. 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso, uma amarga inveja e sentimento facioso, se você tem um novo mandamento, novo, e voltou para o Senhor e diz que, Senhor, eu te amo como tu me amas, da maneira como, está a dizer que, mas se tendes amargosa inveja e sentimento facioso em vosso coração, se não há unidade, há facioso nos vossos corações, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa é a sabedoria. O tipo de sabedoria que eu sei como lidar com as pessoas, eu sei como fazer as coisas, eu sei como dizer. Esta é sabedoria, não vem de Deus. E eu sei como refrescar as pessoas, eu sei como posso ser pesado para as pessoas. Não é a sabedoria do céu, de Deus. Essa sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Versículo 16. Está a nos dizer aqui para examinar a nós mesmos. Ele nos mandou para juntar. As pessoas se juntam e espalham. Porque a sua língua junta as pessoas e a mesma língua espalha as pessoas. Duplicidade. Você nos ensinou para edificar, mas há outras pessoas que as suas línguas, eles edificam, dão encorajamento, dão uma palavra edificante. E depois do próximo momento, destroem o que eles edificaram. Existem algumas pessoas que curam com as suas línguas, o seu encorajamento, mas a mesma pessoa, em outra mão, eles criam feridas nas pessoas que eles estavam a lhes edificar. Então, eles não são dependentes. Não há controle, não há princípios. Eles curam e ferem. Eles ensinam para ser forte. Quando lê a palavra de Deus, você escuta, você fica fortalecido. Porque eles ensinam para te fortalecer. Mas, de outro lado, eles cortam, fazem tudo para enfraquecer. A mesma pessoa que está ensinando efetivamente, e você está feliz de tudo que você ouviu, um professor como este, mas do outro lado, ele vai te rasgar, ele vai te destruir, ele te provoca. Existem pessoas que eles suportam qualquer coisa, quando você quer fazer, você está feliz, vai para elas, eles vão te suportar, vão te encorajar. Até te ajudam dando uma iluminação, faça desta maneira, faça daquela maneira. Depois daquele suporte, com a mesma língua, a mesma boca, eles vão sabotar, trazem sabotagem. Eles vão de corta-matos, eles vão cortar. E você, quando perceber, você vai ver que é ele que está a sabotar. Algumas pessoas, eles te levantam e depois cortam-te. Eles não são pessoas dependentes. Então, se você eles vê hoje, quando estão felizes, eles sabem o que podem te dizer para te encorajar. É para te levantar. Mas amanhã, que aconteceu alguma coisa que não sabe o que aconteceu, eles vão te destruir. Não pode ser assim. Ele me levantou e depois ele está a me fazer cair. Existem pessoas que dão refrescamento às pessoas. E quando eles escutam, você tem tudo, fica refrescado. Mas, depois, ele vai te
fazer para baixo. Conta comigo, você está tudo bem. Então, você pode tomar isto, tomar aquilo. Aquele ali, ele aceitou o que estou a fazer. Ele endossou a minha visão. Ele disse, eu estou a endossar. Mas depois, a mesma pessoa que estava a te ajudar, vai te pôr em perigo. E vai colocar barreiras no seu caminho. E quando você vai ouvir o que ele falou de outras pessoas acerca de ti, você nem acredita. Ele aceitou, ele suportou. Ele que disse isto, mais aquilo. Mas disse isso depois, mas você está em perigo. Ele tem a duplicidade. E o apóstolo aqui está a dizer que não pode ser assim. E eu oro que o Senhor possa nos ajudar esta noite. Que o Senhor possa nos limpar esta noite. E todo engano, toda duplicidade da nossa língua, o Senhor possa tirar em nome de Jesus. Diga um bom amém aí da igreja. Salmos 62, 4. Eles somente consultam como o não derrubar da sua excelência. Deitam-se em mentiras com a boca, bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Bendizem com a boca, mas as suas entranhas maldizem. Salmos 50, 16 e 17. Salmos 50, 16 e 17. Mas os ímpios dizem, eles vão à frente e vão para trás. Eles matam, eles ensinam, destroem. Eles pregam e provocam. Pensa sobre isso. Salmos 50, 16. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos? E eles pregam. Eles declaram o estatuto do Senhor. E tomar a minha confiança na sua boca. Eles tomam o mandamento do Senhor. Dizem, Deus é fiel. Deus é Ele que guarda toda a aliança. Deus é maravilhoso. Deus vai fazer isto, vai fazer aquilo. Ele está tomando a aliança do Senhor na sua boca. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Eles são opostos. 16, eles são positivos. 17, eles são opostos. 19, solta a sua boca para o mal e a sua língua compõe o engano. 20, sentas-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o teu irmão, com o filho da tua mãe. Eles fazem isto fechado ou em segredo ou privado. Eles dizem alguma coisa errada. Salmos 55, 21. As palavras da sua boca eram macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. E as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Estás a ver aqui coisas opostas. São coisas, caso de duplicidade. Pode aparecer tão bom, macio, tudo bom, tudo misericordioso, pacífico, mas de outra mão, a guerra. Eles promovem guerra, saindo do seu coração. Provérbios 26, 25. Provérbios 26, 25. Quando te suplicar com voz sua, não te fies nele, porque abriga sete abominação no seu coração. Ele sabe o que você quer ouvir, ele sabe o que você gosta de ouvir, e diz, isso parece bem, vai dizer tudo, parece aceitável, mas abriga sete abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e a sua maldade será exposta perante a congregação. A sua maldade, eventualmente, vai ser exposta diante da congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, ela voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. A língua enganosa, a língua falsa, odeia os que ela afere.
E a boca lisonjeira provoca a ruína. Vamos olhar para alguém e vamos ver essa duplicidade. Estamos a falar em livro de Números, Números 22, Números 22, 18. Olha a frase que está colocada aí, Números 22, 18. No versículo 18 diz, veja o que ele diz. Então Balão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Palavra de consagração. Sem coisa. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu ouro, mas não posso falar mais do que a palavra de Deus que diz para fazer pouco ou menos. Versículo 38. No versículo 38, então Balão disse a Balaque, eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Que grande pregador. Que grande, um profeta aproveitável. Mas continue lendo. Veja capítulo 23, 10. Capítulo 23, 10. Quem contará o pó de Jacó e o número de quarta parte de Israel, que a minha alma morra da morte do justo e seja o meu fim como o seu. Esse é um homem espiritual, esse é um homem maravilhoso. Quero morrer a morte dos justos. E quero que o seu fim seja como o fim do homem justo. Veja o versículo 26. No versículo 26, porém Balão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, isso falarei. Que homem, que homem espiritual, que um homem gigante na fé. É o que você pensa? Veja agora capítulo 24, versículo 12. Então Balão disse a Balaque, não falarei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração, o que o Senhor falar, isso falarei. Está tudo bem, este é o homem. E se veja o homem, ele parece um homem consistente. E está dizendo a mesma coisa, de vez em quando. Veja o versículo 16. Ele já disse, fala aquele que ouviu a palavra de Deus e o que sabe a ciência de Todo-Poderoso que cair e se lhe abrem os olhos. Já posso lhe ver, mas não é agora. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Está a ver aqui? Ele estava vendo que o Senhor Jesus Cristo, como estrela, como alguém que tem um cetro. Este é o homem que, eventualmente, ele tinha uma grande visão. Mas veja capítulo 31. Tudo isso estamos a ler. Este homem estava determinado. Um homem firme e forte, que não tem nenhuma avareza no seu coração. Mas veja o que ele fez depois. Versículo 8. 31, capítulo, verso 8. Mataram também, além do que já havia sido morto, os reis dos Midianitas, Evi, e Requém, e Zur, e Ahur, e Rebá, 5 reis dos Midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada.
Como pode? Porque ele se juntou a Moabitas para lutar contra os filhos de Israel. E quando eles foram destruídos, ele também foi destruído com eles. Veja versículo 16. Verso 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir. Está a ver o uso da palavra, o uso da língua. Deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso do Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Quando Balaão viu que ele não pode amaldiçoar o povo, e ele, como tinha uma boa forma de enfrentar, ele disse: eu não quero seu dinheiro, não quero seu ouro, não quero sua prata, não tenho cobiça, mas estou bem onde estou. E o Senhor que me disser tudo o que vou falar. Eventualmente, assim que não lhes disse: ok, mas Balac, você pode fazer alguma coisa, vamos sair daqui do povo. Não vamos dizer que estamos chegando a um ponto de sacrifício. Mas eu posso te aconselhar. Se você quer essas pessoas, mas esta coisa você vai me pagar, porque esse é um conselho secreto. Se você entregar a ele as suas mulheres e cometerem um pecado com essas mulheres, com esses homens, Deus vai lhes abandonar. E você vai lhes prender, vai lhes destruir. Por causa desse conselho de Balaão, é o que Balaque fez e muitos morreram. Apocalipse 2, 14. Apocalipse 2, 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Está a ver o homem? Aquele homem diz que eu não tenho cobiça. Eu não quero nada, não quero seu dinheiro. Eu sou um homem da palavra. Somente aquilo que o Senhor falar, colocar na minha boca, é isso que eu vou falar. Mas havia uma contradição. Existem pessoas que dizem uma coisa no público e dizem outra coisa no secreto, no privado. 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, 15. 2 de Pedro 2, 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou o dinheiro, mas dizia outras coisas. Ele era cobiçoso, mas dizia outra coisa. Ele foi repreendido por causa da sua iniquidade. Mas teve a repressão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estas são fontes de água, no versículo 17, nuvens levadas com a força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos de corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Versículo 19. Eu oro que você não será como este. Eu não serei como ele. Eu disse, não serei como ele. O Senhor te dá abundante graça em nome de Jesus. Salmos 12. Salmos 12, 1 e 2. Salva-nos, Senhor, porque falam os homens bons, que falam publicamente, e falam publicamente, diretamente, não são muitos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Ele falou bem quando há dinheiro e diz outra coisa quando não há dinheiro.
O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, a língua que fala soberbamente. Falam com lábios, do versículo 2, lisonjeiro e um coração dobrado. Com o coração dobrado, falam, lisonjeiro. Da abundância do seu coração a boca fala. Existem pessoas que têm língua dobrada, porque eles têm um coração duplo também. Você não será como isso, você não será assim. O Senhor vai te fazer fiel, o Senhor vai te fazer sincero, o Senhor vai te fazer alguém que o Senhor está a dizer, eu conheço. Ele é um homem fiel, ministro fiel, e serás um ministro fiel em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. O engano e o destino de um coração, a decisão e destino do coração de uma língua incomparável, uma língua domável. No Tiago 3, no versículo 17, começou de 16, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, 16 e 17. 15, 16 e 17. Ora, o fruto de justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz, de 15 até 18. Isso é sabedoria que Deus vai te dar em nome de Jesus. Esta é a característica dessa sabedoria. Primeiro, é uma sabedoria com sabedoria. Versículo 13. Quem é entre vós o sábio e entendido? Pode ter sabedoria sem conhecimento, sem entendimento. Há sabedoria sem entendimento. Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes 8, 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria. Quem é o homem sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Se você é ministro, tem sabedoria do alto, é sabedoria que está também com o conhecimento. A sabedoria a própria interpretação da palavra de Deus, uma correta interpretação da palavra de Deus. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. O Senhor vai dar esta fervorosidade sobrenatural em nome de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 21. É o que o Senhor vai dizer aqui sobre o homem que tem sabedoria de Deus e ele também tem conhecimento. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Veja só, sabedoria e conhecimento e entendimento. Se você quer ter sabedoria de um ministro, de um conselheiro, sabedoria de um professor, sabedoria de alguém que ensina muitas pessoas para a justiça, você tem que ter sabedoria que também está junta com entendimento. Conhecimento da palavra de Deus e a própria interpretação da palavra de Deus. Tiago capítulo 3, 13. Tiago 3, 3. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Quando você tem sabedoria, você vai usar a sua língua de uma maneira certa, a sua conversação, a sua conversa vai mudar muitas pessoas para conhecer ao Senhor. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, 27.
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que a vossa conversação, em toda a interação com o povo, tudo que você tem que falar para o povo através da sua língua, então tem que estar de acordo com, tem que estar conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer que vá, quer que veja, sejam os entes que ouça acerca de vós, que estás no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. É o que a sabedoria faz. Dá-te uma boa conversação, e nessa boa conversação também vai transformar os corações das pessoas para o Senhor. 1 de Pedro, capítulo 3, 1. Pela sua conversação das suas mulheres, o marido não vê o evangelho do pastor, pregador, mas diz, eu tenho minha igreja tradicional, mas não nasceu de novo. Você nasceu de novo, então você tem essa sabedoria de afetar a sua língua, de tal maneira que possa ganhar o seu marido para o Senhor, por causa da conversação, da maneira como você fala com ele. Você vai mudar, de tal maneira que alguém possa mudar o seu marido. Tiago capítulo 3, 13. Quem entre vós já sabe, entendido? Mostre pelo seu bom trato e suas obras em mansidão de sabedoria. O tipo de sabedoria aqui, que demonstra-se na nossa vida, através da nossa língua, deve ser aquilo que é mansa. Estás a aconselhar alguém, estás a ajudar alguém, está restaurando um apostatado, você está dizendo, você está argumentando às pessoas, há uma mansidão de sabedoria. 2 de Timóteo capítulo 2, 2 de Timóteo capítulo 2, 5. 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura lhes dará entendimento, arrependimento para conhecer a verdade. Então, é algo que você tem sem argumento para lhes aconselhar, lhes pregar, sem argumentar, para responder perguntas sem argumentos. A mansidão, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eu oro que o Senhor vai dar esta misericórdia. Ele vai aumentar essa sabedoria. Gálatas capítulo 6 é uma mansidão de versículo 1. Gálatas 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Está a dizer aqui, levai um ou outro às suas cargas, para cumprir a lei de Cristo. Tiago 3. Tiago 3 está a nos dizer aí, 17. A sabedoria que vem do alto é primeiro, vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Você não vai lutar. 18. Justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Você não irá lutar, você vai demonstrar que você é diferente no uso da tua língua. Mesmo te insultando, você não irá devolver com esse insulto. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Você viva pacificamente com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai ira
à ira. Dai lugar à ira. Não usa o púlpito para atracar o povo que estão te trazendo problemas. As pessoas estão a trazer casos sérios que tentam te provocar. Então, vendo que a pessoa está ali e você pode identificar, então viva pacificamente com todos. Se alguém vem à igreja, pode gostar ou não, não é o problema. O problema é que o Senhor te deu o ministério e as pessoas que vêm aí gostam e não gostam de ti, pessoas que te amam, pessoas que não te amam, pessoas que te atacam atrás de ti. Deus te deu o ministério para lhes trazer daquela situação fora e lhes trazer ao Senhor. Não usa o púlpito para atacar qualquer um. Daí, irmãos, não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Que o Senhor nos faça fazedores da palavra em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Seguir a paz com todos. Estás no púlpito, siga a paz com todos. Estás a aconselhar alguém, siga a paz com todos os homens. Se alguém está a reportar alguma coisa a ti, diz que isto aconteceu assim, siga a paz com todos os homens. Ele falou assim acerca da sua mulher, dos seus filhos. Então, seguir a paz com todos os homens. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A sabedoria que vem do alto é pura e pacífica. Tiago, capítulo 3. Tiago 3, 17. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esse tipo de sabedoria, o pregador tem que ser gentil e misericordioso. Você é um irmão, irmã, pai no Senhor, mãe no Senhor, tem que ser gentil, manso, moderado, pacífico, um grande conselheiro, está guiando outras pessoas para o Senhor. Você tem que ser puro, tem que ser pacífico, tem que ser gentil e misericordioso. Isaías capítulo 40. Isaías 40, 11. Isaías 40, 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Suavemente os guiará. Você vai ser suave, você vai ser misericordioso. Está dizendo que 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 1 Tessalonicenses 2, 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. A gentileza vai caracterizar o ministério, vai caracterizar tudo que você diz no púlpito, assim como fora do púlpito. A bondade, a misericórdia com as pessoas. Você vai ser manso com todas as pessoas. Tiago, capítulo 3, 17 de novo. Mas a sabedoria do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Você está pensando, isto é para o meu tribo, é para a minha tribo, isto é para a minha vila. Não estás a pensar, este é um amigo 10 da escola primária, é o meu amigo 10 da escola secundária. Não, é porque eu estudamos na universidade com ele. Não estás a pensar que ele vai me ajudar, ele já me ajudou. Ele sempre me ajudou, sempre quando eu não tinha isto, não tinha aquilo. E tudo que ele faz agora, por causa de ajuda, eu não vou dizer não para ele, eu vou deixar passar. Não deve haver parcialidade, não pode haver hipocrisia. 1 Timóteo,
5, 21. 1 Timóteo capítulo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Tomando decisões não pela parcialidade e dando algumas tarefas às pessoas não com parcialidade. Não estás a pensar outras coisas. Irmão, pode fazer aquilo ali, aquele irmão não pode fazer aquilo. Você dá ao irmão, porque aquilo que ele pode fazer, aquela irmã é capaz de fazer isto. Aquela irmã pode fazer, ela é boa, mas não pode fazer isto. Ele não pode fazer, e dá aquela que a pessoa que é capaz. E diz que não se faça nada com parcialidade. E diz que não pode haver hipocrisia. Isaías 32, 6. Porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica iniquidade. Para usar hipocrisia, somente um homem vil que pratica hipocrisia e para o proferir mentiras contra o Senhor. Esse é um hipócrita que faz. Que você lhes pergunta, faz uma pergunta, eles dizem aquilo, fazem aquilo ali, estão a orar, Deus não está respondendo. O que quer dar e quer ensinar é o erro contra o Senhor. Está acusando o Senhor. Está desrespeitando o Senhor. Para tornar vazia a alma dos famintos. Para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha ter falta de bebida. Eu oro para que todo tipo de hipocrisia o Senhor possa tirar de mim, de ti, em nome de Jesus. Tiago capítulo 3, no versículo 18. Tiago 3, 18. O fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Deus vai fazer-te justo. Deus vai fazer-se cada vez duplamente justo. E você terá o fruto da justiça no seu ministério em nome de Jesus. A sua vida vai ser um encorajamento. O seu ministério vai ser um encorajamento. O seu ministério vai trazer as pessoas para crescerem em nome de Jesus. Quando se juntarem, Satanás não irá usar nenhuma forma para espalhar. Você vai crescer, vai fazer progresso na sua vida. O fruto da justiça, você vai ter e ter efeito na sua vida, efeito na sua família, efeito no seu ministério em nome de Jesus. Você vai ter uma inspiração e encorajamento para as outras pessoas. As pessoas que Deus usa para encorajar, não seja a pessoa que vai fazer-lhes cair em nome de Jesus. Posso ouvir um bom amém aí? Filipenses capítulo 1, 11. Cheio do fruto da justiça. O fruto da sua justiça. E o fruto da justiça não será retirado de ti. Cheio do fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E irmãos, quero que saibais as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Tudo que acontecer na sua vida vai te fazer tendo progresso no Evangelho. Você vai expandir o seu ministério. Vai te fazer alcançar mais pessoas em nome de Jesus. De maneira que as minhas prisões, 13, em Cristo foram manifestas para todas as guardas pretorianas e por todos os demais do lugar. 14. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra. Quando eles olham para aquilo que aconteceu na sua vida, pela libertação, pela graça na sua vida, pelo encorajamento na sua vida, pelo caminho que tu já continuas a pregar o Evangelho, mesmo tendo acontecido na sua vida, que aconteceu, muitos que vieram já passaram. E muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor.
falam a palavra sem temor. A sua vida vai levantar outros ministros fiéis. E a sua fidelidade vai passar para os outros que você vai levantar em nome de Jesus. A sua língua vai ser ungida. A sua língua vai ser empoderada. A sua língua vai ter foco. A sua língua vai ser fiel. E quando tu falar, o céu vai responder para a palavra da sua língua em nome de Jesus. Vamos nos levantar e vamos ao Senhor em oração. Para que o Senhor, tudo que formos a dizer, todas as negativas possam ser tiradas da nossa língua. Toda coisa errada, toda duplicidade, todo o coração dobre possa tirar das nossas vidas. É algo bom, algo maravilhoso, algo permanente. O Senhor possa nos trazer para cada um de nós, possam ser encontradas as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. A palavra de Deus, no Tiago 3, no versículo 13, diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Grande ensino este que o Tiago está nos dizendo aqui. Como é que tem sido a nossa língua? Como é que tem sido o nosso porte? Será que as nossas obras demonstram que nós temos o Espírito de Deus, ou Deus vive em nós? Será que estamos a indicar as pessoas para virem a Cristo? As pessoas olhando para nós estão vendo Cristo em nós? Este é o momento de orar, pedirmos misericórdia. Senhor, dá-nos esta graça, esta sabedoria, este entendimento de, na verdade, mostrarmos pelo nosso bom porte as obras de mansidão e sabedoria em nome de Jesus. Oremos e entreguemos perante ao Senhor. Nos ajudando, magnífico Deus, de cada maneira, na verdade, toda sabedoria que vem do alto, toda graça que vem de ti, ó Senhor, todo o nosso corpo, Senhor, possa demonstrar sabedoria, possa demonstrar ao Senhor as obras de mansidão e de sabedoria em todo o nosso afazeres, ó Pai Celeste, em nome de Jesus. Dá-nos a graça, magnífico Deus, para demonstrar isto, para vivermos isto na sua presença, ó magnífico Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. A palavra de Deus nos fala para que nós não possamos ter um coração dobre, uma língua dobre. Que a nossa língua não possa ser ou tirar águas doces e águas salgadas. A nossa fonte, que é a nossa língua, não possa insultar ou amaldiçoar as pessoas e com a mesma língua, a mesma boca, a gente abençoa o Senhor. Que o Senhor nos dê uma língua domada, aquela que não é enganosa, aquela que vai nos levar para o céu, a nós e aqueles que nos ouvem em nome de Jesus. Oremos para que Deus possa nos dar esta graça. Sim. Eu te peço, em nome de Jesus, venha nos dar esta graça.
queremos viver duplicidade. Aquilo que está cheio no nosso coração, Pai Santo, é isso que a nossa boca quer tirar. A tua santidade, a sua verdade, a sua graça sobre nós, ó Pai Santo. Que seja demonstrado em todos os momentos da nossa vida, ó magnífico Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó magnífico Deus. Manifesta-se em nós, ó Pai Santo. Nos ajuda, magnífico Deus. De tal maneira, Senhor, a te servir, Senhor, com toda a nossa dedicação e plenitude. Sem hipocrisia e com uma paz excessiva, para a glória e exaltação do teu santíssimo nome. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos fortaleça. Para que todo tipo de corrupção, todo tipo de perturbação não tenha espaço nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. A palavra de Deus é clara em nos dizer que a sabedoria que vem do alto, ela primeiramente é pura. Que toda a pureza possa ser nossa em nome de Jesus. Depois pacífica, toda a passividade. Só possamos ser pacíficos, possamos ser moderados, possamos ser tratáveis, cheios de misericórdia e de bons frutos. E sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos orar, Senhor. Dá-nos esses atributos todos para a nossa vida. Para que em tudo, Senhor, possamos ser desta maneira em nome de Jesus. Oremos. Em nome de Jesus oramos. Senhor, muito obrigado por nos trazer esta revelação profunda, Senhor. Para que nós não possamos ser ministros que possam edificar e do outro lado destruírem. Para que não possamos usar o púlpito para destruir os outros, mas sim para edificar, para ajudar, para aconselhar. E não depois colocarmos os tropeços. Senhor, te pedimos que todo tipo de duplicidade possa ser arrancado dos nossos corações em nome de Jesus. A paz de Cristo, a vontade de Cristo, o Espírito de Cristo que habita em nós, possa encher os nossos corações de tal maneira que a nossa boca, ó Pai, possa falar aquilo que está cheio em nossos corações em nome de Jesus. Ajuda cada um de nós, ó Pai Celeste, para que não possamos ser aqueles que destroem, mas em todo momento a edificar. E todos aqueles que estão ao nosso redor irão ser edificados para entrar no reino celestial em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai Celestial, por esta revelação profunda que o Senhor nos dá. Obrigado por teres usado o teu servo de uma maneira especial. Usa-lhe cada vez mais para nos trazer esta graça, para cada vez mais fluirmos na sua vontade em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai Celeste. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. We bless the name of the Lord for the message we have heard. Bendizemos o nome do Senhor pela mensagem que ouvimos. It is my prayer that our tongue will not lead